A 26ª Parashat da Torá, Shemini, 8º, Levítico capítulo 9 ao capítulo 11. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito és tu, Senhor, o doador da Torá. Primeira Eliá, Levítico capítulo 9, versículo 1 ao 16. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e os seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor e oferta de manjares amassado com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redém do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto do altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e preparou segundo o rito. Segunda Eliá, Levítico capítulo 9, versículo 17 ao 23. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro e a cauda, e o que cobre a fressura e os rins e o redém do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espada à direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Terceira Eliá, Levítico capítulo 9, versículo 24 ao capítulo 10, versículo 11. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e saiu sobre as suas faces. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo:
Serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e lavaram-no nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. A quarta aliá, Levítico capítulo 10, versículo 12 ao 15. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isso é a tua porção e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. A quinta aliá, Levítico capítulo 10, versículo 16 ao 20. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, dizendo: Por que não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente havíeis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão e Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, Arão foi aceito aos seus olhos. A sexta aliá, Levítico capítulo 11, versículo 1 ao 31. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será por imundo. O coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo.
Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escama nas águas, nos mares e nos rios. Aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós a abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, e não comereis, e assim abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas, será para vós a abominação. E das aves estas abominareis. Não se comerão, serão abominação, a águia, o quebrantoço, e o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie, e todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isso comereis de todo réptil que voa, que anda sobre os 4 pés, o que tiver perna sobre os seus pés, para saltar com ela sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todo réptil que voa e que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por este sereis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em 2 e que não remói, vos será por imundo. E qualquer que tocar nele será imundo. E tudo que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e o cágado segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo réptil, e qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. A 7ª aliá, Levítico capítulo 11, versículo 32 ao 47. E tudo aquilo sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa neles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come sobre o que vier tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna em que se recolhem água será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, essa será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que se anda sobre o ventre e tudo que se anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação.
Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis para não serdes imundos por eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito és tu, Senhor, o doador da Torá.